Fala, meus caros, como é que vocês estão? Ontem uma bomba caiu no mercado financeiro brasileiro. O BRB adiou a apresentação do resultado dele referente a 2025. Acontece que ontem era o prazo final para um banco listado em bolsa apresentar seus resultados. E no caso do BRB, tinha algo até mais importante do que o resultado, que junto da apresentação das demonstrações, a atual gestão do banco iria mostrar ao mercado qual o plano para conseguir capitalizar o banco e evitar que o Banco Central intervenha ou liquide o BRB. No final do dia, o que a gente sabe por meio da imprensa é que os diretores do BRB se reuniram com o Banco Central e pediram um prazo de mais um mês, tanto para poder apresentar as demonstrações de 2025, alegaram que ainda estão fazendo as contas do rombo causado pela compra da carteira do Banco Master, e também mais um mês para apresentarem o plano de capitalização, apesar da gente já ter indícios do que virá desse plano. E aí você pode estar me perguntando, então tecnicamente, por ter descumprido essa regra, hoje o Banco Central poderia liquidar o BRB e fazer dele a mesma coisa que fez com o Master. Sim, você está coberto de razão. De fato, o Banco Central poderia liquidar o BRB a partir de hoje. Porém, isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Só de passivo ali, de ativos cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, hoje o BRB representa para o FGC um risco de aproximadamente 50 bilhões de reais. E a gente sabe que o FGC já vem de uma fragilidade imensa causada pela liquidação do Banco Master e mais recentemente do Will Bank. Ou seja, a minha impressão é de que o Banco Central ele vai até o limite para tentar evitar uma liquidação e, de certa forma, tornar dos males o pior, né? Tentar diminuir o prejuízo causado pelo Banco Master e pela operação de compra das carteiras de crédito por parte do BRB. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe aqui, eu elenquei os 5 principais pontos, as 5 principais formas que o BRB tem de se salvar. Então, qual é o plano de salvação do BRB? O BRB ainda tem salvação? É isso que eu pretendo de responder através desse vídeo. Mas antes eu peço que, caso você não seja inscrito do canal, que você se inscreva, clique no botão de hypar, ative o sininho, porque a gente sempre está trazendo conteúdos desse tipo que ajudam muito o investidor, seja você investidor de ações que tenha ações do BRB na sua carteira, ou seja você também investidor de renda fixa, que em algum momento comprou CDBs do banco do BRB, né? A gente sabe que, apesar do FGC cobrir até 250 mil, é sempre um risco você ter que depender do FGC para reaver seu dinheiro. Bom, então vamos começar esse plano de capitalização explicando por que para o BRB é tão fundamental, assim, é essencial que o banco consiga capital alto e rápido, né? Aqui eu trouxe uma situação de como que estava o capital do BRB no final do segundo trimestre de 25, ou seja, no final de junho de 2025, que é o último dado que o banco publicou, né? O último balanço publicado. A gente vê aqui, né, pegando capital principal, capital nível 1, patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco, que o BRB ele tinha um índice de Basileia de 13,91%, é um índice confortável, entre aspas confortável. O índice de capital era de 8,07%, esse sim é mais confortável, o índice de capital principal, e o de capital nível 1 era de 9,44%. Em tese, esses indicadores, eles por si só não representam risco. Porém, quando a gente começa a ver as estimativas ainda não oficiais do tamanho do rombo causado por essa compra de carteiras que no final esses créditos eram inventados, fictícios, não existiam, a gente trabalha com um rombo estimado entre 8 a 13 bilhões de reais. Então, você não precisa ser nenhum matemático para saber que se caso esse rombo se confirme, o capital principal, o capital nível 1 do BRB viraria praticamente pó. Então, para o banco continuar existindo e para conseguir atingir
os índices mínimos de capital que o Banco Central exige, então ele necessariamente precisa de uma capitalização. Eu fiz umas contas aqui aproximadas, né? Então, na melhor das hipóteses, essa capitalização seria de 7,5 bi de reais, podendo chegar a 10,5 bi. Eu acho que aqui num cenário mais extremo, apesar de que quando trata-se de BRB, de Banco Master, a pior notícia parece ser sempre a próxima, né? Mas hoje, com as informações que a gente tem hoje, dá para falar que num cenário mais extremo, a injeção de capital seria ali na casa de 10,5 bilhões de reais. Então hoje o principal problema é justamente a falta de capital do BRB, né? Mas aí você pode falar assim, não, mas o controlador do BRB é justamente o governo do Distrito Federal. Esse valor, apesar de ser um valor alto, não deve ser um problema para o governo do Distrito Federal conseguir alocar. Sim, só que aí tem uma pegadinha, porque além da necessidade de injeção de capital para conseguir ali atingir os indicadores mínimos de Basileia e de capital principal, né, o BRB ele está com um problema de liquidez muito grande. O que é um problema de liquidez? É mais ou menos um descasamento entre o prazo do seu ativo e o prazo do seu passivo. Então, normalmente, né, bancos rentáveis, quando quebram, é justamente por algum tipo de descasamento entre passivo e ativo, e aí nesse caso eu estou falando de descasamento de prazo. Então, possivelmente, o passivo do BRB que está vencendo, tem muito dinheiro vencendo, então tem muito compromisso que o BRB precisa pagar, né, para os seus investidores, comprar ali CDB, letras financeiras, etc. No entanto, o ativo do banco ele é mais de longo prazo. Então, essa injeção de capital ela tem que chegar rápido para o banco conseguir honrar seus passivos ali pelo menos para os próximos 6 a 12 meses. Então, esse também é um risco, é um problema muito grande que o BRB está vivendo, e aí isso faz com que qualquer plano de capitalização tem que ser um plano emergencial, então o dinheiro tem que entrar rápido, né? E quais são os cinco principais pontos que estão sendo ventilados, né? A própria gestão já deu algumas pistas, através da imprensa a gente vai juntando outras pistas, e aqui eu trouxe os 5 principais pontos. O primeiro seria um empréstimo junto ao FGC. Isso é muito comum, tá? Quando bancos sofrem por problemas extremos, aí tem como exemplo o Banco Pan-Americano, né, do Silvio Santos. Então, nesses casos, né, o FGC ele costuma tentar salvar a instituição através de um empréstimo. Aí um empréstimo com garantias, né? Nesse caso, a garantia seria do próprio governo do Distrito Federal. E por que o FGC emprestaria esse dinheiro? Ainda não é confirmado, tá? Pode ser que ele empreste, pode ser que não. Eu diria que hoje a chance ele está em 50-50, né? Mas por que ele emprestaria? Simplesmente porque para ele é mais barato você emprestar 4 bi para receber daqui a alguns anos do que você ter que lidar com um problema de 50 bi, que seria o problema que o FGC herdaria no caso da liquidação do banco. Então, daqueles mínimos entre 7,5 e 10 bi que o BRB precisa captar, 4 bi poderiam vir de um empréstimo junto ao FGC. Depois, aqui tá errado, tá, gente? Aqui entre 3 a 4 bi viriam de uma captação com sindicatos de bancos. Também isso é comum em cenários de estresse, que são vários bancos se unem, formam um sindicato, e aí esse sindicato empresta dinheiro para o banco que está com problemas. Em alguns casos, esse sindicato ele passa a gerir o banco até que as coisas se normalizem, depois encontrem outro gestor, outro controlador, e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai ver uma notícia sobre isso, né? Um terceiro ponto, que isso deu muita repercussão, isso deu muita polêmica em Brasília, tá? Inclusive com liminares judiciais, que seria a venda de imóveis do governo do estado. Então, inicialmente, se pensou em colocar esses imóveis em um fundo imobiliário, e aí o governo vende as cotas do fundo e com o dinheiro arrecadado aporta no BRB, mas agora se ventila também a hipótese de o governo não criar o fundo, mas vender os imóveis a investidores privados e usar esse dinheiro para capitalizar o BRB. Então, inicialmente, né, com a estrutura do fundo imobiliário, estipulava-se ali uma arrecadação de 6,6 bi de reais, né? Hoje, né, alguns imóveis tiveram que a justiça barrou a venda, pegaria muito mal para o governo, eles acabaram desistindo de vender. Então hoje ventila-se ali que essas vendas poderiam gerar até 3 bi de reais. Há também a possibilidade, isso que eu acho bem real, do BRB
BRB vender a participação em algumas subsidiárias, então em algumas empresas que ele tem participação. Daqui a pouco a gente vai fazer uma conta de quanto isso pode gerar, não é muito, tá? Não chega a 1 bi, mas é uma hipótese que vem sendo ventilada e eu acredito como bastante provável. E por fim, haveria ali a alienação de alguns ativos que o BRB comprou do Banco Master e que não são ativos podres. Então são ativos reais que existem lastro e que existe valor de mercado. A gestão já falou ali algo próximo a 10 bilhões de reais, mas essa é uma estimativa da gestão e nessa altura do campeonato eu não sei se dá muito para levar isso em conta, mas é uma possibilidade você arrecadar alguma coisa vendendo parte desses ativos, tá? Aí eu separei aqui algumas notícias que caminham para esses 5 pontos e ajuda a gente a entender a viabilidade de cada um desses pontos, né? A primeira notícia, essa aqui é de ontem à noite, que fala que a atual governadora, né, do Distrito Federal vai pedir ajuda pro Lula, né? E aí qual que seria essa ajuda? Ela quer que bancos estatais, em especial Caixa, talvez o Banco do Brasil, também ali recursos da União, se juntem nesse sindicato e emprestem o valor pro BRB. Eu acho essa uma saída difícil, tá? Eu não vejo muito alinhamento entre o governo do Distrito Federal e o governo federal. Me parece que o governo federal quer ficar longe de toda essa história. Então, um sindicato que não envolva banco privado, eu acho como improvável, apesar de não ser impossível. A gente sabe que na política nada dura mais de 1-2 horas, né? As coisas, os interesses mudam, tem ali toda uma troca de favores, mas por enquanto eu vejo essa saída como um pouco mais complicada. Depois a gente vai para tentativa, né, de vender os imóveis através de um fundo imobiliário. Logo de cara, essa tentativa ela veio através de uma lei que o governo do estado criou, que permitia a venda desses imóveis para arrecadar recursos e aí injetar os recursos no BRB. Então, na prática, você está simplesmente pegando um ativo, um bem do Estado, está transformando ele em dinheiro e dando esse dinheiro a um banco listado em bolsa, né? É uma saída muito controversa, ali tem toda uma questão moral, eu não quero entrar nesse assunto, mas é tão controversa que isso acabou indo para os tribunais. Houve uma decisão judicial que suspendia o uso desses terrenos públicos para injeção de capital no BRB, mas no dia seguinte essa liminar ela foi suspensa. Então hoje o governo do Distrito Federal pode vender alguns terrenos, né? E aí fala-se muito em terrenos ali no plano piloto de Brasília, em terrenos com potencial de incorporação imobiliária, enfim, são terrenos valiosos, mas a questão é qual a liquidez disso, né? Quem for comprar já vai sabendo que o governo precisa de dinheiro urgentemente, então vai aceitar pagar um valor justo? O Estado, qual que vai ser o tamanho do prejuízo do Estado tendo que fazer uma venda forçada? Então tudo isso a gente tem que acompanhar. E isso casa também com um fato relevante de ontem à noite do próprio BRB. Nesse fato relevante, ele cita ali que ele pretende fazer uma nova emissão de ações, né, aumentar o capital social, emitindo mais ações até no valor de 8,9 bi, na melhor das hipóteses, e ali de 523 milhões na pior das hipóteses. Ao meu ver, isso passa por uma injeção de capital do governo do Distrito Federal, que é hoje quem tem ali quase 60% das ações do BRB e é o controlador. Então, quando a gente faz a conta ali de quanto ele consegue arrecadar vendendo esse terreno, isso aí mais ou menos dá um pouco mais da metade ou até 2/3 ali do valor máximo que o banco pretende arrecadar. O restante viria dos acionistas minoritários, e isso eu acho muito difícil de que os minoritários queiram comprar novas ações do BRB, né? Eu digo isso porque, por exemplo, o maior minoritário, né, é justamente o fundo de previdência do governo do Distrito Federal. E o fundo de previdência ele tem ali 12% das ações, que a gente vai ver no final. Mas nessa altura do campeonato, com todos os problemas, por ser um fundo de previdência, eu vejo mais sentido o fundo se desfazer das ações do que aumentar o percentual do seu portfólio alocado
em BRB, e aí quando a gente fala de acionista pessoa física, a gente vai ver um banco que caiu, sei lá, 60%, 70% nos últimos meses e que existe um risco real de ser liquidado, então das ações virarem pó. Então eu acho essa solução muito difícil. O que eu imagino que vai acontecer caso o governo do Distrito Federal consiga vender esses imóveis é que ele aumente a participação, né? O follow-on ocorra, mas com quase todo o dinheiro vindo do governo do Distrito Federal, e ele aumente a participação ali para cima dos 70% do capital social. Depois a gente vem aqui para a venda de subsidiárias. Eu fiz algumas contas para a gente tentar entender quanto que o BRB pode conseguir nessas vendas. Então as principais subsidiárias hoje que eu vejo sentido de serem vendidas seria a financeira BRB e essa BRB corretora e administradora. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que sozinha, vou dar um zoom, sozinha a BRB Financeira, em 2024, ela foi responsável por pouco mais da metade do lucro líquido ajustado do BRB. Ou seja, se você vende essa subsidiária, por mais que você consiga algum dinheiro de forma instantânea, isso vai sacrificar muito o resultado futuro do banco. No final, entre 24 e 25, o BRB ele até vendeu a metade, ali 49% das ações da BRB Financeira. Então esses 141 milhões seriam com o BRB tendo 100% das ações da BRB Financeira. Ele vendeu ali os 49% por 320 milhões. Então caso ele venda os outros 51% das ações, seria ali algo próximo entre 300 a 350 milhões. E aí de novo, né, ele está abrindo mão mais ou menos da participação que ele tem hoje, então mais ou menos de 25% do resultado, né, do que representa 25% do resultado do BRB. Então, com a financeira BRB, eu imagino que ele consiga arrecadar ali, na melhor das hipóteses, seus 350 milhões de reais. Na BRB administradora e corretora, que se não me engano ele ainda tem 100% das ações, é muito difícil a gente fazer a conta, mas somando ali, fazendo uma regra de 3 pelo valor de venda da financeira BRB, eu chutarei ali que o BRB, na melhor das hipóteses, consiga R$1 bilhão vendendo suas duas principais subsidiárias, que é um valor muito pequeno, né? E que isso sacrificaria muito do resultado futuro. Passando agora para a próxima notícia, para o próximo ponto, seria o BRB vender parte da carteira de crédito que ele tem. E essa situação e essa hipótese, eu acho que é a mais fácil de ser feita, né? Tanto que o BRB já começou a vender a carteira de crédito. Ele tem uma carteira de crédito, se a gente não considerar todo esse crédito podre que ele comprou do Banco Master, né? Mas a carteira que originalmente era dele é uma carteira muito composta por consignado, então ali deve ter algum consignado para aposentado do INSS, também para o servidor público, e normalmente o mercado gosta desse tipo de empréstimo, né? Então ele consegue ali vender rápido e por um preço até razoável. Tem bancos que fazem essa operação de forma rotineira e conseguem ser rentáveis. A questão é que o BRB já começou a fazer essas vendas no final de 2025. Agora a questão é quanto ele ainda tem para vender, né? Mas eu vejo essa como a principal saída. Não sei quanto ele conseguiria arrecadar com isso, tá? Eu acho que não é suficiente para corrigir o problema, mas se você for juntando as peças ali, um pouquinho aqui, dá sim para ele chegar próximo dos 7 a 10 bi que seria necessário. E por fim, é aquela hipótese que a gestão ventilou de vender os ativos considerados bons que o BRB comprou do Banco Master, que a gestão ventila algo próximo de 10 bilhões de reais. Eu, particularmente, não consigo levar esse número a sério. A gente tem que esperar a auditoria terminar o trabalho dela para a gente ver qual de fato que é o tamanho do rombo e quanto que os ativos que o BRB comprou do Master são podres ou quanto eles têm lastro, têm valor de mercado e por aí vai. Bom, mas qual que é a situação agora? Né? O Banco Central ventila-se ali que o Banco Central ele tenha dado um prazo até 5 de agosto para o BRB concluir esse plano de capitalização, né? O BRB pretende apresentar o plano detalhado para o Banco Central ainda em abril, que é o prazo final que o Banco Central deu para a apresentação do plano, mas para a conclusão do plano seria ali até 5 de agosto, só que a gestão do BRB ele fala que
pretende terminar essa capitalização até o final de maio. Sinceramente, se a gestão do BRB conseguir fazer isso até o final de maio, assim, eu acho que isso tira uma pressão enorme no sistema financeiro nacional, tira uma pressão enorme dos acionistas, né, dos investidores, pessoas físicas ali que tem o seu, que compraram CDB do BRB, mas principalmente tira uma pressão enorme do Instituto de Previdência do Distrito Federal, que hoje, como eu disse, tem 12% das ações, então só a exposição do IPREV nas ações do Banco BRB, isso representa ali cerca de 7% do total de patrimônio desse instituto. Então, numa eventual liquidação do BRB, assim, o Instituto de Previdência sofreria muito. Então, como consequência, todos os aposentados e pensionistas do governo do Distrito Federal teriam um rombo enorme no patrimônio deles, né? Afinal de contas, o patrimônio do IPREV é seus beneficiários. Então, tem muita coisa para acontecer. Como eu disse no início do vídeo, eu imagino que o Banco Central vai ser muito cauteloso em qualquer atitude tomada, então ele vai evitar ao máximo uma liquidação, e eu imagino que, de alguma forma, o próprio sistema financeiro nacional possa se unir para tentar salvar o BRB e evitar um rombo de 50 bi no FGC, que isso aí praticamente acabaria com o patrimônio do FGC, então seria um problema para os maiores bancos terem que recompor tudo, né? Lembrando, eles já têm que recompor o que foi perdido com o Banco Maser e agora ainda vão ter que recompor o que foi perdido com o BRB, seria assim um golpe enorme no sistema financeiro nacional, e eu imagino que todos os envolvidos farão o máximo esforço possível para evitar essa tragédia, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gosta de análises como essa, siga a gente aqui, siga o canal. Se você investe em renda variável, a gente tem uma carteira com vários bancos, né, que a gente faz essa análise detalhada para saber se está tudo certo. Então, eu vou deixar aqui também alguns links das nossas carteiras, caso você tenha interesse. E no mais é isso. Te vejo na próxima.